Aí, a partir daí, o que você também pode fazer é a diluição das soluções, né? Então, o que vai ser a diluição? Você vai pegar parte do seu soluto e diminuir mais ainda essa quantidade aonde? No próprio solvente. Como é que você vai fazer isso? Significa o quê? Reduzir a concentração. Quando um volume pequeno de uma solução é diluída em um volume maior, o número total de mols de soluto na solução não muda, mas a concentração do soluto ela é diminuída, então ela vai diminuir mais ainda. Então você tem aqui uma solução, né? Você observa que nessa solução você tem o seu soluto e você tem o seu solvente, né, misturado na própria solução. O que você vai fazer? Você vai transferir parte, né, dessa solução em um recipiente e você vai adicionar água. Quando você adiciona o solvente, no caso que é a água, né, você vai observar que essa quantidade de soluto ela vai diminuir mais ainda. Aí você pega parte dela e adiciona também no outro recipiente. Quando você adiciona o soluto no recipiente e adiciona a água, né, ou solvente, o que vai acontecer? Mais ainda vai diminuir essa quantidade de soluto, certo? Aí como é que você vai fazer isso? Observe bem, você tem em um Erlenmeyer a solução 1 e a solução 2 no outro Erlenmeyer. Então você tem aqui a molaridade, a concentração molar, que é igual ao número de mols pelo volume. Você pega parte de uma certa quantidade de água e adiciona nessa solução. Você já tirou parte desse soluto, né, dessa solução 1, e colocou na solução 2 e adicionou água. Quando você adiciona, o que acontece com a concentração? Né? Ela vai mudar. Então, você vai ter a mesma expressão, número de mols, que ele não muda, que vai ser dividido pelo volume da solução que ele mudou, certo? Aí, como é que vai ser? O número de mols dessa solução 1 vai ser igual ao número de mols da solução 2, porque a quantidade de número de mols ela não muda entre uma solução a outra. Então, você vai ter o quê? A equação aqui, né, de quem? Da diluição. Então, a concentração molar vezes o volume molar da solução 1 vai ser igual à concentração molar da solução 2 vezes o volume que também foi alterado, né, da solução 2. Então, você vai ter a equação de quê? De diluição. Um exemplo. Foram adicionados 750 ml de água destilada a 250 ml de uma solução, 0,5 molar de HCl. Qual a molaridade da solução formada? Vamos lá. Vamos pegar todos os dados. Você tem um volume de água que é igual a quantos? 0,75 litros, transformando ml para litro. Aí o volume é igual 0,25 litro, né? Que seria da solução. Você tem aqui litro, 0,25 litro, transformou 250 ml para litro. E a molaridade inicial foi quanto? De 0,5, né, mol por litro. E ele está querendo o quê? O volume dessa diluição, que eu não sei, ou seja, desculpa, a concentração molar dessa diluição. Aí você expõe, né, a sua equação e vai procurando saber quem é a concentração molar. Então, você tem 0,5, que é a concentração que ele deu no problema, vezes 0,25, que é o volume que ele deu, né, da solução, dividido por quem? Pelo volume total, né, que é de 1 litro. Onde você vai ter quanto? 0,125 mol por litro ou então 0,125 molar. Certo? Então, essa daqui é a nossa resposta do nosso problema.
Aí vamos lá, né? Você utilizando ainda o mesmo soluto, né? Então, você está utilizando, né, uma preparação física, né? Então, não vai ocorrer reações químicas, né? Então, você está diluindo mais ainda, né, para você obter uma outra concentração a partir do momento que você faz outra diluição. Você tem aqui a solução 1. Na solução 1, você vai ter o mesmo número de mols, que é igual à concentração molar vezes o volume, mais a solução 2, você vai ter o mesmo número de mols, que vai ser igual à concentração molar linha, né? Vamos chamar nesse formato, vezes o volume linha, né? Que seria um outro tipo de volume que você vai ter dessa solução 2. Aí, quando você faz a mistura da solução 1 com a solução 2, você vai ter o volume da solução 3 e vai encontrar quem? A concentração molar dessa solução. Observe bem que a quantidade, né, de número de mols ela não muda, ela continua a mesma. Então, N1 mais N2, N1 mais N1 linha vai ser igual a N1 duas linhas, que você vai resultar em quê? Nessa equaçãozinha aqui, a partir do momento que você quer, né? Você tem duas misturas diferentes, né? Duas soluções diferentes e quer obter uma concentração total dessas duas misturadas. Então, você vai utilizar essa fórmula aqui. Um exemplo. Foram misturados 0,5 litros de solução a 1 molar de hidróxido de sódio, com 1,5 litros de solução 2 molar da mesma base. Qual a molaridade resultante? Então, o que você vai fazer? Você vai expor todos os dados. Primeiro, você vai ter a concentração da primeira, que é 1 mol por litro, e o volume da primeira, que é 0,5 litros. Aí, na segunda, você vai ter a concentração molar de 2, né? De 2 mol por litro, e você vai também ter o volume, que é igual a 1,5 litros. Aí, o volume você tem. Por quê? É a soma, né, desse volume V1 com o outro volume V da primeira solução, que você vai ter o quê? 2 litros. Então, você está querendo saber quem é a concentração molar resultante. Então, você expõe novamente a sua equaçãozinha e vai completando, né, a sua equação. Então, M1 é igual a 1 vezes 0,5 mais 2 ml do volume, 2 litros, vezes, desculpa, é o contrário. 2 mol por litro, né, vezes 1,5 litros, dividido por 2, que você vai ter, né, a concentração resultante de 1,75 mol por litro, ou então 1,75 molar. E quando você tem uma reação química, como é que você vai fazer, né? Por exemplo, nós iremos ter uma solução de HCl mais uma solução de hidróxido de sódio, né? Nesse caso, devemos levar em conta a estequiometria da reação no seu ponto de equivalência. O que acontece? Quando você pega, né, um ácido, que é o HCl, mais uma base, que é o hidróxido de sódio, você vai ter, né, a formação do cloreto de sódio mais água. Então, quando você tem essa mistura, você tem uma equação aqui, né, de neutralização. Então, observe bem que os coeficientes do ácido, né, já estão equacionados, né? Então, eu tenho o coeficiente do ácido em mol e o coeficiente da base em mol. Então, se eu tenho um cloro aqui, eu tenho um cloro também nos produtos. Se eu tenho 2 hidrogênio nos reagentes, eu tenho 2 hidrogênio nos produtos. Eu tenho um sódio nos reagentes e um sódio nos produtos, né? Então, o que vai acontecer? Então, você pode observar que a reação está equacionada, né? Então, o que você vai fazer? No ponto final da reação, o número de mols do ácido é igual ao número de mols
da própria base. Então, o que vai acontecer? Você tem o coeficiente da base vezes o número de mols do ácido, que vai ser igual a quem? Ao coeficiente do ácido vezes quem? O número de mols da base. A partir do momento que ele chega ao seu ponto de viragem final da reação, você vai ter essa relação aqui, né? Aí o que você vai fazer? Você não sabe quem é o número de mols do ácido? É a concentração molar do ácido vezes o volume do ácido vezes o coeficiente da base, equacionado. Que é igual a quem? Ao coeficiente do ácido, né? Vezes a concentração molar da base vezes o volume da base. Então, você vai ter o quê? A equação, né, de dois solutos diferentes. Ixi. Aí aqui é um desafio, né, para vocês fazerem, né, e divulgarem no próprio fórum, calculando o volume de solução a diluir. Suponha que queremos saber o volume de uma solução, onde 0,038 molar de permanganato de potássio aquoso, que deveria ser usado para preparar 250 ml de uma solução 1,5 vezes 10 a menos 3 molar de permanganato de potássio aquoso. Preparem essa solução aqui, certo? E me mande o resultado no fórum. Aí aqui, né, ainda dando continuidade, né, em soluções diferentes, né, como uma reação química, para você obter, né, a concentração dessa solução, você utiliza esses aparatos aqui, né, que é uma bureta, onde vai conter a sua solução de um dos reagentes, e aqui no Erlenmeyer vai conter a solução de outro reagente. Aquele que estiver no Erlenmeyer é aquela concentração onde eu quero determinar. Então, esse esquema aqui que vocês estão vendo, ele é chamado de quê? De titulação. Então, através dessa titulação, você vai obter a concentração, né, definida de um dos solutos. Por exemplo, na bureta eu tenho o quê? A solução de concentração conhecida. Ou ela pode ser um ácido ou ela pode ser uma base. Aí você vai ter o quê? A solução da concentração conhecida, mas você ainda não conhece o volume, né? Então, o volume você vai conhecer a partir do momento que você for gotejando essa quantidade aqui no Erlenmeyer. No Erlenmeyer você vai ter o quê? A solução de concentração desconhecida, que pode ser um ácido ou uma base. O volume ele vai ser conhecido porque você vai medir a quantidade certa que você vai titular e algumas gotas de um indicador. O indicador ele vai me dar a viragem, né, dessa solução. A partir do momento que você colocar o volume correto nesse Erlenmeyer, né, nessa solução, né, ele vai... O que vai acontecer? Quando chegar no ponto de equilíbrio, no ponto de equivalência, ele vai mudar a coloração. Aí você para a titulação, né, e pega as medidas e calcula a concentração dessa solução desconhecida. Neste caso, adiciona-se uma solução sobre a outra e o ponto final da reação pode ser visualizado pela adição de um indicador ácido-base, que é o que a gente vai falar mais adiante. Aqui é um outro problema, né, que é para vocês também, né, fazerem e divulgarem no próprio fórum para a gente saber como vocês fizeram essa resolução, né? O eletrólito empregado em baterias de automóvel é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Uma amostra de 7,5 ml da solução de uma bateria requer 40 ml de hidróxido de sódio, 0,75 molar, para sua neutralização completa. Calcule a concentração molar do ácido na solução
da própria bateria. Então, vocês divulguem, né? E a gente vai discutir com relação ao resultado que vocês fizerem desse exercício. Agora, outro probleminha para vocês fixarem melhor, né? Foram neutralizados 600 ml de solução 1 molar de hidróxido de sódio com 1,5 litros de solução de HCl. Qual a molaridade da solução ácida? Vocês podem observar que no problema ele me deu o quê? Que a molaridade da base é igual a 1 mol por litro, o volume da base é igual a 600 ml, que é igual a 0,6 litro, e ele quer quem? A molaridade do ácido, que eu não sei. Então, o volume do ácido, ele é igual a quanto? 1,5 litros. Para essa reação, no ponto final de equivalência, você vai ter o quê? A equaçãozinha que vocês vão utilizar, né? Então, você tem aqui que a molaridade do ácido é igual a 1, né? Que é a molaridade da base, vezes a quantidade de volume da base 0,6, dividido por quem? Pelo volume do ácido, que é 1,5. Então, essa concentração do ácido, ele vai ser quanto? 0,4 mol por litro, certo? Eu aconselho, sempre que vocês forem expor os valores, sempre colocar quem? As unidades, né? Para saber quem é que vai sobrar no final, tá ok? Aqui é uma relação de alguns indicadores que é bastante utilizado no laboratório para você saber, né, o ponto final da titulação, né? Indicadores ácido-base, substâncias que mudam de cor na presença de ácido ou de bases. Então, você tem aqui 4 tipos, né? O tornassol, no meio ácido, ele possui uma coloração rosa, né? No meio básico, ela vai ficar o quê? Azul. A fenolftaleína, né? Ela, no meio ácido, ela é incolor e no meio básico, ela vai ficar o quê? Vermelha. O alaranjado de metila, no meio ácido é vermelho e no meio ácido é amarelo. O azul de bromotimol, né, no meio ácido é amarelo e no meio básico é azul. Então, quando você faz, né, a titulação, né, de um desses elementos, né, se você tiver como desconhecido o meio ácido, né, quando você adicionar a base, o que vai acontecer? Ela vai ficar azul, certo? Então, ela vai mudar a coloração. Aí, aqui é só algumas definições, né, de cada um. O papel de tornassol vermelho é o indicador que, em contato com o ácido, se torna rósea e com a base se torna azul, né? O indicador de fenolftaleína, que é um indicador, né, que é mais comum, né, e que nós iremos, provavelmente, né, em química geral experimental, vocês irão utilizar, que é o indicador de fenolftaleína, né, para indicar a solução ácida-base, né, solução que em meio ácido se torna incolor e em meio base se torna vermelha. E o alaranjado de metila é uma solução que no ácido fica vermelha e na base fica amarela. O azul de bromotimol é uma solução indicadora que em contato com o ácido se torna amarela e com a base se torna azul, né? Então, esse slide, né, sobre indicadores, ele é muito interessante, né, para vocês observarem a sua função no experimento. Agora vamos para a fração molar, né? O que seria a fração molar? A fração molar de uma substância em uma mistura é seu número de mols expresso com uma fração de número total de mols de moléculas na própria mistura. Ou melhor, uma fração molar X nos diz qual é a fração de moléculas de uma espécie particular em uma mistura de 2 ou mais moléculas, né? Então, é uma relação bastante interessante, né, de ser utilizada, justamente para você observar a relação da fração molar entre a molécula do soluto, né, e a molécula do próprio solvente, né?
Então, você tem aqui como calcular essa fração. Eu vou calcular a fração de A, é igual a quem? Ao número de mols de A, né, dividido pela soma total dos outros componentes que estão na própria solução. Ou então, você pode utilizar também em forma de pressão, a pressão de A dividido pela pressão total, né, dos outros componentes que estão naquela mistura. Ou melhor, o volume de A dividido pelo volume total, né, de todos os componentes da mistura, ou então em percentagem também, né, em volume de A dividido por quem? Por 100%. Então, você tem 3, 4 possibilidades de calcular a fração molar, né? E uma observação bem interessante é o quê? Que a fração molar é uma relação entre um valor parcial e um valor total. Por isso, a soma das frações molares será sempre igual a quem? A própria unidade. Ok? Então, fique bem atento, né, na definição de fração molar. Aqui é um resumo total, né, do que de algumas concentrações que nós vimos, né? Regras de diluição, né? A concentração comum, você tem a inicial, né? Concentração comum que é igual à massa do solo dividido pelo volume da solução, e a final, né, que você vai ter essa relação entre concentração comum vezes volume, que é igual à concentração comum que você está querendo determinar, vezes o volume total, né, o volume total da solução, né? Isso aqui está bem caracterizado para diluição em soluções. Se você for utilizar uma concentração em mol por litro, a mesma coisa, né? Você tem a concentração molar, que é igual ao número de mols solúvel dividido pelo volume da solução, a mesma coisa, né? Sendo que, no caso, você vai querer determinar em outro volume a concentração molar, então você vai ter essa equaçãozinha aqui, né? Tá? Em concentração em mol por litro, ou molar. Título também você pode utilizar para determinar a diluição, né? Então, título é igual a massa do solo dividido pela massa da solução. Afinal, também ela vai ser expressa da mesma forma, certo? Mas ela é dada, né, devido a uma concentração diferente. Então, você vai utilizar, né, utilizando o título, né, para justamente calcular o título da outra concentração diferente. E mais exercícios de reflexão, né? Então, para vocês lerem e postarem, né, no próprio fórum e para a gente discutir. O derramamento de óleo nos cursos d'água forma uma película que dificulta a absorção de oxigênio, o que provoca a destruição de algas e pântanos, prejudicando a alimentação dos peixes. De acordo com alguns órgãos ambientais, o limite máximo de óleo na água é 30 mg por litro. Com base nesse dado, quantos gramas de óleo poderão estar presentes em 1 metro cúbico de água, no máximo, sem comprometer o ecossistema? Então, um lembrete aqui, né, que é 1 litro é igual a 10 a menos 3 metro cúbico. Então, vocês vão resolver, né, e postar no sistema para a gente discutir. Outro probleminha, né, também, em um experimento para examinar a combustão de vários combustíveis, né, 10,1 grama de benzeno, né, aí você tem aqui a massa molar, né, do benzeno, que é 78,12 gramas por mol, foi misturado com 20,5 gramas de metilbenzeno, tolueno, massa molar 92,13 gramas por mol. Usando a massa e a massa molar de cada substância, encontramos que os números de mols são 0,129 mols de benzeno e 0,223 mols de tolueno. Portanto, as frações molares são. Então, eu gostaria que vocês fizessem também esse problema, né, para a gente discutir. E
essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima.